Cristo para você. Deus abençoe tua vida. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrese e nós estamos aqui em mais um Palavra de Poder. E eu quero, hoje ao vivo, quero verificar se nós já entramos no ar, quero verificar se você está aí. Você que está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais, aqui pelo Facebook, pode deixar teu comentário. Hoje eu quero trazer uma palavra. Hoje nós não tivemos cesta profética aqui no culto, aqui na igreja, por causa das preparações para domingo, o novo templo, mas eu quero trazer uma palavra de poder para a tua vida aqui em nome de Jesus, que está em Lucas, capítulo de número 8, verso de número 4. 8:4 de Lucas diz assim: você que está acompanhando a gente, compartilhe esse vídeo, chame mais pessoas para assistir essa live. Eu quero, junto com você, falar algo do Espírito aqui para você. Diz assim, a parábola do semeador diz: uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. A parábola diz: certo homem saiu para semear e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram junto com as plantas e estas as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa, recebe essa palavra, as plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo assim: quem quiser ouvir, que ouça. Quem quiser ouvir, que ouça. O verso 9 continua: os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com esta parábola. Jesus respondeu assim: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Você já cansou de ouvir essa parábola? Você já cansou de assistir pregações sobre a parábola do semeador? Mas o que hoje eu quero dizer aqui para você é: essa semente que foi plantada, essas sementes que foram plantadas, que frutificaram, essas sementes que produziram 100 por cada semente. Essas sementes que produziram constantemente, essas sementes que deram certo, essas sementes que vingaram, essas sementes que brotaram, essas sementes que deu certo na terra. O que aconteceu com essa semente depois? Que tipo de fruto? A Bíblia diz que deu certo, a Bíblia diz que frutificou, mas lendo essa palavra, eu não quero aqui dizer para você, fazer uma analogia de cada um do tipo de semente, mas eu quero falar para você algo que Deus tocou no meu coração. E você que está acompanhando a gente aqui, eu estou vendo algumas pessoas já comentando essa live. Compartilha essa live. Suzana Viegas, Ed Nogueira, Lilian, Alana, e tem mais outras pessoas aqui que estão assistindo. Daqui a pouco eu vou falar o nome de cada um dos irmãos. Mas essas sementes que deram certo, essas sementes que vingaram, quando é que foi colhido os frutos dela? Porque quando a semente vinga, nasce a árvore, a planta cresce, aí há um tempo para essa planta frutificar. O grande fato é que nós não estamos preparados para esperar esse tempo de frutificação correto. O grande fato é que eu e você, nós não estamos preparados, nós não fomos discipulados para tal, nós não somos ensinados nas nossas igrejas, no nosso convívio religioso, nós não fomos ensinados a esperar esse tempo. Então muitas pessoas elas querem pular um tempo, muitas pessoas querem
ver a semente e no outro dia já comer do fruto. Entenda, Jesus estava dizendo assim aos discípulos: a vocês é dado a revelação do reino, aos outros é dado apenas por parábola. Por muito tempo nós andamos através de parábolas. Por muito tempo você, eu, muitas pessoas andavam apenas ouvindo, vendo as parábolas, lendo a Bíblia e não entendendo o que está e o que estava e o que está de revelação. É como comer um pão. Você gosta de um pão fresco, você gosta de ir na padaria comprar aquele pão. Alguns gostam do pão estralando, outros gostam do pão mais branco, outros gostam do pão mais escuro, mais assadinho, mas todos gostam de comer pão fresco. O grande segredo é você ir à padaria de Deus, vamos dizer assim, ir à padaria de Deus, ir à presença de Deus para extrair esse pão, fresco. Quando você extrai esse pão fresco, você descobre a revelação. Era isso que Jesus estava falando para os discípulos. Aos outros eu ensino parábolas, a vocês eu revelo o segredo. Discípulo e filho têm segredos do coração do Pai. Agora, as outras pessoas só sabem o básico. Por muito tempo a igreja ainda andou, e alguns ainda teimam em andar apenas nas parábolas. E quando você ouve uma parábola, você fica pensando, o que será que isso significa? Aí entram os debates teológicos, aí entram as discussões, as bobagens que ouvimos de algumas pessoas. Entram as discussões, eu creio assim, eu creio daquilo. Não, a igreja de Jesus é uma. A igreja de Jesus é apenas uma. E é por isso que Ele nos chamou para entrar na dimensão da glória, entrar na dimensão da revelação da palavra. É nessa hora que desceu do céu um insight, como dizem aí os coachings espirituais, os coachings da vida. É nessa hora que desceu um insight, é nessa hora que desceu uma palavra rema, é nessa hora que desceu algo do céu dentro de mim, dizendo: alguns frutificam, pega isso, alguns frutificam, você vê o fruto, mas o fruto ainda é verde. Alguns, o fruto sai para fora, alguns ainda, os frutos, a árvore cresceu, ele esperou o tempo, mas na hora que o fruto sai da planta, ele ainda é verde, ele é amarrento. Já comeu banana verde, como amarra a boca? Já comeu caju fora do tempo, como amarra a boca? Já comeu caqui, como amarra a boca? Alguns são esses frutos. Alguns desejam adoçar a vida de alguém fora do tempo de maturidade de Deus. Alguns desejam falar, alguns desejam pregar, alguns desejam cantar, alguns desejam ter os nomes estampados nos banners da vida por aí. Alguns desejam isso, mas ainda é um fruto, é o fruto de alguém, mas ele está verde, ele amarra a boca. E aí é aonde entra as facções, aí é aonde entra as divisões, aí é aonde entra toda sorte de maledicências, de porfias, de inimizades. É nessa hora do fruto que não está maduro, é nessa hora do fruto que está lá, frutificou, ele foi chamado para aquilo, ele foi chamado para adoçar a vida de alguém, ele foi chamado para abençoar a vida de alguém, mas ainda é verde, mas ainda é duro, mas ainda não está maduro o suficiente para alimentar e dar força, vigor e alegria para alguém. Da mesma forma que existem os frutos verdes, existem aqueles frutos que estão quase lá, mas ainda não estão. São aqueles frutos que você vê, começou a amarelar, começou a pegar uma cor de maturidade, mas ainda há pontos, oralabacaia, turiamaseterrai, ainda há pontos que precisam ser tratados, ainda há o orgulho, ainda há uma série de coisas que Deus deseja amassar,
que Deus deseja tirar o amarrento do verde para frutificar verdadeiramente. São essas pessoas que você vê despontar no mundo espiritual, mas elas do nada acham que agora elas já são grandes e que podem andar sozinhas. É nessa hora que do nada essas pessoas que estão quase lá, elas começam a dizer: mas eu também posso. Deus me chamou. Deus quer que eu faça isso. Eu não tenho que seguir a ordem de Deus. Eu não tenho que fazer a vontade dos homens. E esquecem que toda autoridade é constituída por Deus. A autoridade humana é constituída por Deus. Essa é a segunda classe de frutos. Os verdes saíram, frutificaram, mas ainda é verde. Aqueles que estão chegando, que estão no processo de maturidade, e agora tem aqueles que amadureceram, tem aqueles que já estão no tempo certo de colheita, tem agora aqueles que estão no tempo exato de frutificar, de colocar em prática aquilo do qual Deus os chamou. É nessa hora que é esse tipo de fruto, é esse tipo de pessoas que dá prazer quando você ouve, porque a palavra, a revelação não vem do homem, mas vem de Deus para este homem. São essas pessoas que você vê que Deus os prospera. E prosperidade não significa abastança, prosperidade significa que Deus está aprovando aquilo que aquele homem de Deus está fazendo. É nessa hora que esses frutos começam a despontar, eles conquistam, eles não são mais os mesmos, eles passaram por um processo, eles aprenderam no processo que estava verde, eles aprenderam no segundo processo que estavam quase lá, mas ainda eles dependiam e precisavam de alguém. É nessa hora que essas pessoas que já estão maduras, você vê frutificar, você vê, ela não é mais orgulhosa, ela não age mais emocionalmente, estou dizendo nas coisas espirituais, ela não tem dois tipos de pensamentos, ela não anda como as ondas do mar, que assopram o vento e as ondas mudam de direções. Essas pessoas, este tempo, esse fruto que já está maduro, são essas pessoas que dão alegria para alguém. São essas pessoas nesse tempo que Deus as chama e colocam em destaque. São essas pessoas nesse tempo que Deus as pega e dá alimento. Através delas, que ficam nesse processo de maturidade, estão nesse processo de maturidade, elas servem de alimento e cura e remédio para cada vida, como diz a profecia de Ezequiel, capítulo 47. As águas saíam do trono de Deus, desciam pelos rios, passavam pelas árvores, as árvores frutificavam, e as folhas e os frutos eram remédio, eram alimento e eram alegria para todos aqueles que pegaram e comeram desse fruto no tempo certo. Da mesma forma, se esta pessoa que está frutificando, essa pessoa que está no tempo de frutificar, essa pessoa que está no tempo de maturidade, se esse fruto não servir de alimento para alguém, este fruto perdeu totalmente o propósito e a essência de ser um fruto maduro. Ou seja, existem os extremos. Existe aquele verde que quer fazer, mas não é tempo. Existe também aquele que não serviu de alimento, não cumpriu o chamado, e ao invés da maturidade dele ser bênção para alguém, a maturidade dele virou podre. A maturidade dele fez ele olhar para si. A maturidade dele fez ele se apodrecer de dentro para fora. Por quê? Orgulho, tanto no máximo como no mínimo. Presunção, tanto no mínimo como no máximo. Falta de atitude, tanto no mínimo como no máximo. Nossa vida precisa ser equilibrada. Você não pode viver um extremo nem o outro. A nossa vida precisa ter um equilíbrio. A nossa vida cristã precisa ser equilibrada. E é em cima dessa palavra que eu quero dizer para você, que você seja um fruto maduro, que dê remédio, que sirva de remédio, alimento e alegria
para alguém que você conhece aí em todo o seu círculo social. Amém? Esta é a palavra de poder de hoje. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrese e eu quero liberar para você essa palavra em nome de Jesus, que você seja um fruto maduro, que você frutifique 100 vezes cada semente que você plantar em nome de Jesus. Amém? Agora